Hello, Underwater, hello world, domo, meu querido, minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underwater. E seu episódio mais recente, o episódio número 23, total da saga Alicization, episódio número 47, o episódio final da saga Alicization. Pra todo caso, irei abordar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei, porque temos muita coisa para falar sobre esse episódio que foi lindo, cheiroso, sedoso. Teve uns cortes que eu vou ter que falar o que foi cortado, que era um corte bacana, tipo a continuação da Guerra das Waifus no Uriaru Sekai. Mas pra todo caso, o grande anúncio, a grande notícia, a informação que é sobre a possível desconfirmação que Sword Art Online United Ringo, que é o arco atual da novel, não vai ser adaptado. Acredito que já falei num vídeo especial, numa Haru Live, que já deve ter sido transmitido um dia antes. Então fique calmo, eu acho que o foco atual vai ser o Progressive durante os 2-4 anos. E daí a novel, o arco atual tendo sido adaptado da United Ringo, eu acredito que daí eles vão e anunciam. Porque é muito fácil falar, acabou e o Kirito agora vai entrar numa grande jornada, guerra. Depois ele só confirma falando que a guerra que foi anunciada vai ser adaptada agora. Então é só uma questão assim pra fazer com que os fãs achem que é o final e foquem muito no progressivo, que é o arco de Aincrato andar por andar, na visão da nossa amada Asuna, aqui está, né, o mangá. E daí acontece que depois disso, tendo sido adaptado, tendo sido também escrita a novel completa, né, do arco atual, eles vão e lançam a adaptação. Então fique calmo, meu querido Kohai, não fique desesperado. Eu acho que é muito difícil uma franquia como esse ou não adaptar tudo. Por mais que o Alicization tenha ar final, como a gente já abordou, eu acho que vai ser adaptado. Então, relaxe, Otsuke, porque eu tenho fé que ainda vai ser uma esperança no fim do túnel, vai ser anunciado daqui uns 4, 5 anos. Tem obras que fizeram um final alternativo com 10 anos, por exemplo. Então, relaxe que Sword Art Online vai fazer essa adaptação. Mas acredito que, tendo falado só dando uma impressão geral sobre esse anúncio, sobre o grande final, que eu já fiz uma transmissão bem especial focada ponto por ponto, acredito que agora sim a gente pode focar só no episódio. Então, primeira coisa, muito obrigado. Desde o início, Sword Art Online Alicization tá no meu canal, e por isso eu digo, pra você que acompanhou desde o início, desde 2018, Hontoni arigato. Muito obrigado por ter acompanhado desde o início. Muito obrigado para quem chegou depois, muito obrigado para quem acompanha tudo e desceu no canal. Já é meu muito obrigado, caso eu esqueça depois de ressaltar no final do vídeo. Mas um agradecimento a gente deixa pro final, não pro começo, não é mesmo? Então, falando sobre esse episódio mais recente, eu acho que foi fantástico, por conta do que, Haru-senpai? Então, minha querida Kohai, meu querido jovem, antes muitos podem ficar desesperados, eu já quero anunciar, Sword Art Online Alicization foi concluído, mas tudo em volta do universo DC vai continuar tendo vídeos, conteúdos sendo feitos no canal. O próprio Progressive é um exemplo, sendo anunciado a adaptação, digamos que o ano, que provavelmente vai ser 2021, ou talvez 2022, pra dar, né, aquela ponte, 2022 começou tudo, né, vai ter no canal, então relaxe, porque um monte de conteúdo desse vai ter no canal. A própria novel da United Ringo, quando eu começar a ler, eu vou trazer pro canal. Eu só tenho que pesquisar websites que tem a novel. Então não se preocupe, porque a saga Alicization foi concluída, mas tem muito do universo DCO e da saga Alicization que eu ainda vou trazer conteúdo pra vocês, porque é meu anime favorito e eu vou trazer porque eu quero. Então, pra todo caso, tendo feito anúncios, agora vamos focar realmente no episódio, que é o que interessa, né? Porque a gente já falou uns pontos principais que tinha que ter deixado já no início do vídeo. Mas pra todo caso, então, gente, eu acho que foi legal, porque eu acho que a cena do pai do Kirito, né, da Ifa, era crucial de ser adaptada, porque era algo que tinha que ser adaptado. Por mais que eles pudessem cortar, era algo que ia ser um baita furo, porque querendo ou não, a gente tinha que ter a visão do pai do Kirito, da mãe do Kirito, que são os pais da Rifa também, por conta de que a gente tem que saber o propósito atual do Kirito, porque no início da saga Alicization, ele apresenta, eu quero ir para os Estados Unidos, só que depois de todo esse tempo em Underwater, também depois dele ver o nível de tecnologia do Nippon, ele teve, digamos que a consciência dele mudada, por toda a experiência que ele vivenciou nesses 2 anos, e nesses meses que ele esteve presente em todo esse arco jornada do Uriaru Sekai também. Então, com isso, eu acho que foi bacana o Kirito ter falado que ele quer mudar e ele quer trabalhar no Araço. Isso foi fantástico. Eu acho que a face da Arisu foi a melhor coisa. Foi uma face muito linda, uma face muito fofinha, um sorriso angelical de criança. Sério, a face da Arisu foi muito perfeita por ver que o Kirito vai estar do lado dela. Então, sério, foi perfeito isso. Pra todo caso, já que comecei a falar de Arisu, eu acho que teve os elogios, porque foi fanservice pra caramba, mas é aquele fanservice que era obrigatório de ser adaptado,
porque era a continuação da história, continuação do final da novel, então eles não poderiam cortar todas as cenas. Gostei do enquadramento que teve, gostei de ver Aristo falando com o Kirito ali no meio da noite, 3 da manhã, o Kirito fica todo preocupado achando, caraca, agora a Asuna vai querer o divórcio, é tipo isso. E acontece que, praticamente, teve uma cena que foi cortada que eu vou dizer agora. Aristo, basicamente, quando entra no quarto do Kirito, a gente vê que ela fala, né, não me olha assim, só que literalmente ela fala da novel, meu querido, a gente dormiu por meio ano na mesma cama, é sério que você tá preocupado com isso numa noite só? Sério, foi perfeito isso. Pra todo caso, tem outra cena que foi legal, que era da Yui falando, Papa, não trai a mama. Essa hora com o Aristo-san, eu não tô querendo ficar desconfiado de você, da sua lealdade, mas cuidado, tá? Foi muito legal essa cena, foi cortada, mas essa cena eu até entendo ser cortada. A cena da Aristo eu já fiquei meio bolado. Pra todo caso, outra cena que foi cortada, que deve ser exaltada, foi a cena da Asuna chegando em um táxi lá na Araço. E Aristo tava na garupa, na moto do Kirito, porque não foi adaptado, infelizmente, essa parte, então a gente não teve Aristo segurando nos braços do Kirito numa motocicleta. Infelizmente não teve, mas na novel teve, e Haru Senpai tá falando pra quem não leu. Pra todo caso, quando eles chegam lá, a Asuna e Aristo começam a discutir, você já nota que Aristo não gostou de saber que a Asuna ia pra Andawarado também, e acontece que ela fala, tá bom, número de soldados é muito bom ter um a mais, não é mesmo? E acontece que daí o Kirito fala, eu achei que a encrenca de vocês duas já tinha acabado no acampamento, mostrando que o Kirito sabe do que aconteceu lá da Guerra das Waifus em Andawarado, do que o mito dos mitos, nosso querido Berikuri segurou ambas. Então, acontece que a gente vê que elas falam que aquilo lá foi um cessar-fogo, ou seja, a guerra continuou no Uriaru Sekai e infelizmente não foi mostrado, mas aqui estou eu para mostrar essa imagem que deve estar ocorrendo na tela, que é, digamos que a cena da novel, né, mostrando como foi a reação de ambas, meio que brigando e o Kirito sem saber o que fazer. Sério, Kirito, segue os passos do Berikuri e, tipo, ignora a briga. É a melhor coisa que você pode fazer, meu querido. Aprende lá que o Berikuri-sama, que ele tem experiência. Pra todo caso, acredito que foi uma cena legal, que eu deveria falar. Então foram as cenas mais significativas que tiveram cortes, né, que eu queria abordar com vocês. E pra todo caso, acredito que agora a gente vai falar realmente do episódio, parte por parte, tudo que rolou e o que eu gostei. Então vamos falar sobre Sword Art Online Alicization War of Andawarado e seu episódio mais recente, que fica conhecido como o relacionamento de Arisu está muito bem próximo de Kirito no Uriaru Sekai. Começando a falar parte por parte, numa impressão geral, vamos falar do começo do episódio que tivemos uma correspondência de waifu. Olha, eu acho que é o sonho de todo garoto ter uma correspondência de waifus, vamos ser honestos, porque basicamente Kirito atende o telefone, ele ia parar, né, a pedido da Rinko-san pra ver o que aconteceu com Arisu, e acontece que já a waifu tá lá na campainha, né, tá numa mega caixona gigante, e ela fala, então Kirito, quer parar de ficar surpreso, assustado e me ajudar aqui? E foi muito engraçado, porque o Kirito se assusta quando vê o corpo da Arisu, e a Arisu, tipo, já pega o braço dele, tipo, você não vai sair daqui, pode vir pra essa caixinha. Então, sério, foi muito bacana a cena. Pra todo caso, aparentemente a Arisu também tava despida das roupas dela, é uma coisa que deve ser exaltada, e que depois a gente não sabe o que aconteceu entre Kirito e Arisu nesses exatos segundos que ela colocou sua roupa, não é mesmo? Pra todo caso, Kirito é um cavaleiro, é claro que ele iria olhar para o lado, né? Porque senão ele ia ser morto pela Arisu, e depois pela Asuna, e depois pelo areia inteiro, né? Pra todo caso, eu diria que devo exaltar um ponto bem importante, queridos Kohais, que foi o fato da Arisu, digamos, brigar com o Kirito. Por conta do que, Haru? Eu acho que foi legal. Querendo ou não, o Kirito é a pessoa que a Arisu mais confia, isso é um fato. E acontece que quando ela viu sobre os 200 anos, que o Kirito poderia ser morto, que ele também iria enfrentar um grande inimigo do mundo de Andawarado para proteger o mundo dela, é engraçado e interessante de ser ressaltado, por conta de que Arisu, ela é uma cavaleira, é uma Kinshi, ela tem sua honra, seu orgulho, e querendo ou não, você lembra do terceiro curso quando ela disse que o mundo de Andawarado deve ser protegido pelo povo de Andawarado também. Então é como se ela pensasse, eu gostei, fico feliz que você protegeu, mas se você tivesse falado, eu teria ficado junto, eu teria te ajudado. Então a gente vê um orgulho de cavaleiro, vemos os sentimentos de uma garota por apaixonada. Então eu acho que foi interessante porque tem diversos sentimentos e pensamentos em torno da Arisu. E quando ela apresenta essa preocupação pro Kirito, foi bacana, foi legal, porque a gente vê, ela se questiona o que ela significa pro Kirito. Porque ele fez tudo isso e tipo, e se acontecesse algo com ela? Então, ou melhor dizendo, e se acontecesse algo com ele, como ela ficaria? É interessante isso porque a gente vê que o Kirito diz: Kimi wa watashi no kibou, você é minha esperança, Arisu. Por conta de que, não só a minha esperança, a esperança, os sentimentos da Administreta, Berikuri, Eridri, Karidinaru, o próprio Yujo, nós depositamos toda a nossa fé e esperança em você, nossos sentimentos. Nós estamos confiando em você. E é a esperança do mundo novo, digamos que de uma coexistência, e são vários outros tipos de reflexão, pensamentos, que se a gente ficou atento ao Saga Alicization desde o início, em todas as conversas importantes que o Kirito teve, como por exemplo com a Kunihara-sama,
com a Kairi Denaro, próprio Yuji, porque ele passou todo esse tempo, quando ele superou, né, suas dores, a gente percebe o que o Kirito quer dizer. Então é interessante isso de ser ressaltado por conta de que Arisu vê o que o Kirito pensa dela, ou um pouco disso. Então é interessante a cena que o Kirito acalma ela. Eu diria que isso pode ser considerado fanservice, embora eu não considere, porque é a adaptação de uma parte da novel. E não é só, é integrante do harém, Kirito com fanservice para isso. Não, o Kirito tem esse costume de consolar toda a waifu. É só você lembrar da Sugura, é só você lembrar da Shinon principalmente. Então, o Kirito tem uma conexão profunda com cada heroína de cada saga. É uma companheira que ele tem um carinho e um amor diferenciado. E a gente vê que ele tava dando um abraço, digamos que, pra confortar isso. Então foi bacana isso. E a gente vê que depois a Arisu fica preocupada, né? Porque ela sabe o que ela fez, que ela não tinha permissão, por conta de que se ela fosse pra casa do Kirito, mesmo que ela tivesse supervisão da Arasu, um monte de guardas, supervisão, iria com ela, e ela queria, tipo, ter uma vida de uma garota mesmo, né? Ir na casa, digamos que, do namorado. E praticamente a gente vê, né, que ela foi, né, meio que sem supervisão, sem avisar em Kosan, e acontece que depois ela tem que falar, né, pra mãe, né, tipo, então, eu tô na casa do meu Koibito, eu tô na casa aqui do Kirito, quer dizer, do meu amigo, né, porque não é namorado, é amigo. E pra todo caso, a gente vê que o Kirito, ele falou com a Rinko-san, foi a adaptação da novel igual, o Kirito explicou tudo, a Rinko-san ainda pede desculpas, porque ela tinha que ter percebido os sentimentos da Arisu, porque ela consegue pegar isso como uma referência à relação que ela teve com o Kayaba. Então é bacana isso, é um complemento que eu tô falando aqui da novel. E acontece que a gente vê que a relação da Rinko-san e da Arisu pode ser muito uma relação só meio que profissional, pessoal, que ela é a guardiã da Arisu, mas eu gosto de ver a Rinko-san como a mãe da Arisu. A mãe dela no Eriada Sekai, a mãe dela em qualquer universo. Porque, me desculpa, por mais que tenha sido confirmado, a própria Arisu falou, tem os pais dela, né, lá do vilarejo de Lirito, mas vocês sabem, pai mesmo é o Berikuri, e agora a mãe é a Rinko-san, né, que tá se protegendo, tentando ser uma guardiã da Arisu, né, cometendo erros, pedindo desculpas. Tudo bem, muitos podem falar, mas e o descuido que ela teve com a Arisu, toda a pressão, reunião que ela tá tendo, tudo bem, mas você percebe ainda que ela confessa o seu erro, então eu gostaria de ver a relação da Rinko-san com a Arisu com uma mãe e filha. Eu espero que talvez seja abordado isso nas próximas novels, projetos, porque eu acharia bacana. Mas, para todo caso, é só um pouco a minha interpretação, a minha visão que eu gostaria de ter. E, para todo caso, a gente vê que, assim, ela tem autorização da Rinko-san, da sua mama, para passar a noite na casa do Kirigod. E acontece que a gente vê que ela fica toda feliz, é a primeira vez dela, né? Tipo, em uma casa realmente de uma pessoa diferente, de um amigo. E assim, ela vai conhecer uma casa tradicional japonesa. E acontece que o Kirito não fica muito impressionado, né? Que não tem muito o que mostrar. Mas ele mostra o dojo, né? Que seria uma referência para eles, que são espadachins, cavaleiros. Acontece que nesse momento a gente vê que, tendo apresentado a casona, acontece que eles vão pro dojo. A Arisu entra, né, com uma pose de cavaleira. Ela vê que é tipo um local de treinamento, né? Porque lá eu acredito que é o local de treinamento também da Sugura, da Rifa. Se eu não me engano, eles praticam Kendo, mas se não for essa arte marcial, tem um outro nome, peço desculpas por não me recordar. E por todo caso, a gente vê que a Arisu fez toda a sua pose de cavaleiro, eu queria toda a sua pose de respeito, né, entrando no dojo. Isso é uma filosofia que realmente existe, eu acho bacana de ressaltar e elogiar. E assim a gente vê que a Arisu já pega a espada, ela vê que é bem diferente do mundo de Underwater, e assim ela coloca: tá esperando o quê, meu filho? A gente vai lutar, tá na hora de fazer a continuação da primeira batalha que a gente teve. E praticamente ela fala que ali é meio que fosse uma referência, uma lembrança para isso. E acontece assim que a gente vê que o Kirito fala que não vai perder dessa vez, e acontece que ele perdeu, né? Fazer o quê? O Kirito tá perdendo muito ultimamente. Mas pra todo caso, foi bacana de ver que eles literalmente quebraram uma espada de madeira. Isso mesmo que você tá pensando, você pode não conseguir quebrar uma espada de madeira, mas a gente tá falando da Best Girl de Sword Art Online e do Kirigod, e eles conseguiram isso, e fazendo essa façanha incrível, vamos para o fanservice, que foi lindo de ver a Arisu caída no colinho do nosso amado Kirigod, e acontece que só faltou um beijo, né, mas tudo bem, beijo não dava, porque senão os fãs nascem nem matar geral. E acontece que a gente vê que a Arisu, ela tá mais calma, por conta de que a gente percebeu, né, a preocupação da Arisu nos episódios anteriores, e acontece que agora ela tá bem, porque ela sabe que ela realmente é a Arisu, digamos que anda ao ardo. Desde que ela possa possuir uma espada, ela sempre manterá seus sentimentos e experiência, ela sempre será ela. E através disso, enquanto com o Kirito, agora ela sempre terá um objetivo como ele. Então foi bacana isso, porque tendo terminado essa parte, a gente vê que vai pro encontro de família, né? Digamos que tá ali o Kirigod, a irmã mais nova, a futura namorada. Brincadeira, me desculpa, eu sou Kirisula, mas a Arisu é minha wife favorita. E acontece que a gente vê que tá os pais e mães da Rifa e do Kirito. Acontece que nesse momento foi uma adaptação bem bacana, porque
o pai do Kirito, ele fala, então, meu amado Kirito, você não tem nada pra me dizer? Eu tô esperando. E acontece que o Kirito pede desculpas, tudo. A mãe tenta passar aquela figura doce, né? Toda calma, que nem ficaram preocupado. Depois o pai deles fala, ela tá falando isso agora, mas ela ficou descabelada, tá? Quando soube que você tinha desaparecido. E acontece que nesse momento a gente vê que o Kirito percebe, digamos que um pouco o descaso, erro, né, que ele fez, a preocupação que ele gerou. E acontece que é tudo explicado, como foi mostrado no episódio, a gente sabe tudo que foi abordado. Acontece que o pai do Kirito fala que o Kirito teve um ótimo trabalho, uma ótima jornada, a mãe dele disse isso, mas ele tem que lembrar do objetivo principal dele, né? Por hora, que é ser um estudante, e daí acontece que ele fala que ele quer mudar o objetivo dele, que nem a gente falou no início do vídeo, ele quer trabalhar na Araço praticamente, só que ele usou a denominação completa da Araço, porque Araço, questão, o departamento em si, foi, né, extinguido, foi apagado, mas digamos que a unidade central da Araço, ela continua em pé ainda, como a gente percebeu. E acontece que daí a gente vê a Arisu toda feliz, e assim ela tenta encorajar o Kirito para os pais. Ela tenta, digamos que, ser uma mediadora, e foi bacana isso porque ela fala que por mais que o Kirito seja um aprendiz, no mundo dela, ele é um herói que salvou milhares de vidas. E é legal isso, porque os pais do Kirito já sabem disso. Isso foi interessante, e eu gostei disso, porque eu queria adaptado. A gente vê que o pai do Kirito diz, Arisu-san, nós sabemos, ele já é um herói aqui. Não é mesmo? Kuroi Kenshi, fazendo a referência a todos os players desse show, a todas as pessoas de todas as sagas que conhecem o espadachim negro. E eu acho que foi interessante porque o Kirito ficou envergonhado, ele não sabia como é que eles sabiam disso. E é interessante porque, aparentemente, após as consequências, toda a encrenca que rolou na saga 1 de Sword Art Online, pelo que foi vazado, teve uma revista de fofoca falando sobre o incidente desse show, né? Digamos que o depoimento. E acontece que o nome do Kirito ficou bem famoso, né? Então, aparentemente, pode ser que os pais dele tenham lido essa revista. E também tem o depoimento da Rifa, como por exemplo, ela pode ter falado bastante coisa. Então, é interessante isso porque o Kirito aparentemente nunca havia abordado isso. Só que acontece que os pais dele sabem de suas conquistas. Então, foi interessante isso. E para todo caso, vemos que essa parte vai se concluir em modos. Porque assim, já é noite, já é madrugada. E a gente vai falar da parte que Kirito recebe uma visita muito boa no quarto dele. A nossa querida Arisu entra para falar sobre o e-mail que ela recebeu, que nós vimos que é a entrada para Underworld novamente. E estamos chegando na conclusão, no final, que já tá apertando meu coração, por conta de que minha saga favorita, uma saga que eu sou apaixonado, tá terminando, e eu já tô falando do final dela, mas é com alegria no coração. Acontece que a gente vê que Arisu vê o e-mail com o Kirito, aparentemente com o suporte da Yui, eles veem realmente que os algoritmos, o endereço mandado tem ligação com Underworld, assim vendo que é um meio de conseguir adentrar Underworld por conta de que aparentemente não havia mais como entrar por conta de que a segurança, né, digamos, ministros, defesa, tudo tinha bloqueado o acesso para Underworld, por isso esse código era de suma importância, porque era um meio, digamos, que você conseguir passar sem ser avisado que você estava indo para o mundo de Underworld. Então ocorre que a Rinko-san dá todo o suporte e a gente vê que com esse endereço eles conseguem entrar. E é bacana isso, por conta de que eles entram, eles estão em Underworld, ou ao menos no espaço onde reside também Underworld. Eles estão na galáxia. E acontece que no espaço eles olham as luzes realmente de Underworld. Só que acontece que aí já é a ponte de ligação para futuros projetos, arcos que estão sendo escritos no momento atual, que já tem 2 volumes, se eu não me engano, sobre Sword Art Online United Ringo. E acontece que essa parte vai ter um pouco de spoiler, então já fique com a consciência aí. Para todo caso, a gente vê que é mostrado, eles estão no espaço, aparentemente ainda estou seguindo a visão do anime, e a gente vê que as descendentes da Chase e da Roni estão ali. Você percebe pelo nome, mas o sobrenome é seu mesmo. E passou-se 200 anos, querendo ou não. Pelo menos é o que a gente acha. A gente não sabe se algo não ocorreu e passou mais, mas por hora é 200 anos. E também nem teria por que passar mais, senão o Kirito ia estar sabendo, né? Porque era inconsciente avisar. E acontece que a gente vê que, tendo passado 200 anos, muita coisa mudou, né? O Kirito tá sem as memórias, então não tem como. E acontece que eles ficam surpresos, mas eles veem que é Underworld ali. E acontece que a Arisu disse que ela voltou, ela cumpriu a missão dela. É bacana isso. Querendo ou não, é o mundo da Arisu. Por isso que ela partiu de lá para fazer a missão dela, para ser, digamos que, a ponte da coexistência. E é bacana ver isso, dela falando que ela enfim está em casa. É bacana isso porque a gente vê que já é acabada essa parte quando um mega monstro chega no espaço atacando as descendentes da Roni e da Chase. E nesse momento, a gente vê que eles têm um carinho, né, pelas espaçonaves que elas estão pilotando. É bacana isso, e a gente vê que elas são pilotos da integridade. É diferente de Seigo Kinshi, que é cavaleiro da integridade. Então a gente já vê que nesses 200 anos mudou muita coisa.
Hoje em dia, tem muita coisa que é interligada, digamos que possivelmente, talvez tem em Underwater ou nessa Cardina, como é dita, que deve ser uma cidade nova, provavelmente. E acontece que a gente vê que, assim, existem várias facções, aparentemente, né, que estão em prol da humanidade, estão lutando contra criaturas mega espaciais. E vemos que, assim, a Roni e a Tiese, descendentes, né, do futuro, estão com problemas, porque elas seriam mortas pela criatura, até que o nosso Kitty God chega, ele ataca a criatura, a Asuna faz uma de defesa, e Arisu acaba com a criatura, mostrando que pode ter se passado anos, pode ter mudado de descendência. A Tiese e a Roni fizeram com que todas as descendências dela soubessem, ou podem ser as filhas dela, também a gente não sabe. E acontece que, assim, elas falam: eu reconheço essa senhorita, essa espadachim, não, essa cavaleira, Arisu-san, Arisu-sama. E é bacana isso, porque foi mostrado daí o emblema, né, digamos que é provavelmente do Seigo Kinshi. E foi interessante porque, cara, eu fiquei fascinado. Pode ter se passado muito tempo, mas o legado dos heróis continuaram e elas reconhecem isso. Eles são tratados como heróis. Kirito, Asuna, Arisu e demais personagens como Ifa, Shinon. E foi bacana isso, porque no final, quando elas reconhecem quem são eles, a gente vê que a silhueta, o espírito do Yuji está ali mostrando que ele sempre vai estar ao lado do Kirito. E foi bacana, porque não é como se fosse só a descendente da Tiese sabendo de toda a história que envolve o Yuji. Sim, sendo como se fosse a própria Tiese reconhecendo ali. E eu acho que o mais bacana de tudo isso é mostrar que o Yuji, ele fez aquela confirmação que realmente é o Kirito, é o herói, é o Star King que está ali de volta. Então eu acho que foi interessante essa parte ter sido mostrada. E eu acho que foi fascinante porque terminou da melhor maneira possível. Porque coloca a anima de Soul the Track de fundo, mostra elas voltando pra cidade delas e mostra o Kirito sorrindo, talvez como se ele achasse que é Tiese, a Roni, a Asuna, a Arisu. E assim se conclui de uma maneira perfeita a melhor saga de Sword Art Online, Alicization War of Underwater. Mas eu diria que tem alguns pontos para ressaltar com vocês, meus queridos corrais, que ainda devem ser lembrados. A fala Otousan da Arisu foi perfeita, porque, tipo, já tá tratando como se fosse da família mesmo. Tá certo, a Best Girl tem esse direito. E eu acho que a reação da Arifa foi a melhor ainda. E se você for perceber, a Arisu, ela tá tendo uma vantagem muito maior que a Asuna. Eu quero que você perceba até então, a Arisu foi a única waifu exclusiva que já conheceu os pais do Kirito. A Arifa não conta. A Arifa é Imoto, irmã mais nova. Shino não conseguiu isso. Riz não conseguiu isso. Asa não conseguiu isso. Daí tem a opção. Ah, foi off-screen. Então, não tenho essa certeza tanto, né? Tem uma incerteza aí. Não tá confirmado 100%. Mas na tela, a adaptação, Arisu foi a primeira. Asuna, com certeza, mas olha todos os anos de relação com o Kirito, então obviamente tem que ter conhecido por off-screen. Já a Arisu não, ela conheceu em menos de 2 meses os pais do Kirito, então Sasuga best gato de Sao. Para todo caso, outra opção, ou melhor dizendo, outro ponto que eu tenho que ressaltar com vocês, é aquela imagem lá do Kayaba Akihiko. Você nota que ele estava fazendo provavelmente o que o Kirito pediu. Você nota ali, digamos que o corpo robótico que ele deixou, além do endereço ter sido algo que o Star King, o nosso Dark Kirito, provavelmente o Kirito de 200 anos, deve ter passado lá para Rinko-san, ou Higa passou, né? E a gente vê que assim eles conseguiram adentrar Underwater novamente. Então é outro ponto que tem que ressaltar. E acredito que só mais um pontinho aqui que dá pra ressaltar. Eu acho que em volta dessa cena, né, que foi mostrado de ambos, né, digamos que da facção 200 anos, eles poderiam ter usado uma outra escolha de Soul Track. É um ponto alto. Para todo caso, eu acho que era isso praticamente que eu tinha que falar com vocês, todos os pontos que eu queria. Mais uma vez eu ressalto o possível arco novo que está sendo escrito agora, nesse momento, em Light Novel do Reiki Sensei, após a saga Underwater do Alicization, a saga United Ringo, provavelmente vai ganhar adaptação, mas mais uma vez, reafirmando, você não pode ser apressado. Agora a gente sabe que o foco vai ser, digamos que no Aincrata novamente, na visão da Asuna, Progressive, mas para todo caso, eu quero que você tenha esperança e fé que logo, daqui a alguns anos, vai ser adaptado isso. Mas vamos esperar pacientemente o autor terminar primeiro o arco na Light Novel. Para todo caso, com isso, a gente fica pensando, refletindo em mistérios e vai pra novel, né? Mas para todo caso, acredito que assim, já dei uma vibe assim sobre alguns pontos que eu queria só reafirmar, que eu acho que tem que deixar bem centrado. Mas a gente vê que tem muita coisa bacana, né? Porque a Tiese e a Roni lá, digamos que provavelmente filhas ou descendentes,
elas apresentaram ali um ponto que a figura do Kirito Yasuo é muito importante, né, pelo emblema que foi mostrado, a lenda, né, dar isso ainda mais. E eu acho que o mais interessante foi a forma como foi mostrada, né, a tecnologia em alto nível e a cidade que foi citada, Cardina, além do ponto, né, o mundo de Underwater, que é um planeta realmente, né, e você vê que aparentemente tá muito mais vasto. Eu acho que é outro ponto que eu deveria ressaltar com vocês. Mas, para todo caso, assim, praticamente eu exaltei alguns pontos que deveriam ser ressaltados, que são pontos importantes que o episódio nos proporciona. Mas antes de mais nada, eu devo fazer um complemento novamente, por conta de que eu tenho que falar muito obrigado. Hontoni arigato, Renki Kawahara sensei, todo o staff de Sword Art Online, os 3 diretores, Yuki Kajura como compositora, todos os editores, sonoplastistas, todos os animadores, roteiristas, toda staff. Eu quero falar todos os membros, seiyus, cantoras, muito obrigado por terem colaborado, por tornar essa adaptação tão perfeita, tão esplêndida, tão linda. Como um fã da Light Novel, eu posso confirmar que foi uma adaptação perfeita. Teve algumas cenas que eu disse minha opinião, que eu senti falta, que poderia ter sido feito de uma outra maneira, porém a essência de Underwater foi muito bem adaptada. E para quem não leu a novel vai se sentir satisfeito, e eu posso dizer isso porque eu sou um leitor da novel e posso reafirmar que foi uma adaptação muito boa. Obviamente tem alguns pontos que ficam um pouco confusos, e por ter lido a novel eu posso fazer um complemento melhor, mas posso dizer que a parte principal, o plot, a maioria dos pontos eles conseguiram fazer muito bem, e eu agradeço de coração, porque Sword Art Online não é um anime fácil de adaptar. É um anime muito vasto e eles sempre dão uma qualidade acima da média. One Picture sempre coloca uma animação surreal, por isso é uma espera, mas que vale a pena. Quando eles anunciam Sword Art Online que vai ser animado, vai ser adaptado, é uma alegria porque a gente já espera algo de outro nível. E por conta disso, eu vou esperar paciente pelo Progressive, eu não vou ficar, digamos, ansioso. Eu acredito que vai ser só em 2022, porque vai fazer referência ao ano que começou o incidente de Sword Art Online. Então eu acredito que eu tô esperando muito de boa isso. E acredito que vai ser uma animação muito boa, embora vai ser andar por andar. Então talvez as primeiras batalhas não sejam tão difíceis, mas também pelo level que era a Asuna da época, talvez não seja tão fácil também. Mas eu acho que espero uma animação bacana. E ainda mais, quando for a novel atual, né, a Yuna Title Ring, eu espero algo de outro nível, que seja tão surreal quanto foi o arco Alicization. E tem OVAs também, que vão ser tão lindas também, quanto tá sendo a fase atual. Mas, para todo caso, eu tinha que deixar aqui meu muito obrigado, meu agradecimento, porque a gente tem que valorizar, a gente tem que reconhecer, a gente tem que agradecer, que é graças ao trabalho dos animadores que a gente tem um ótimo entretenimento, que a gente pode conversar, abordar, e em muitos casos trazer como um trabalho, que é como eu também gosto de trazer, uma forma de entretenimento, que é algo que eu também busco, que eu me divirto fazendo. Então eu acho que esse é tudo assim pra mim, digamos que eu me divirto, é meu entretenimento, é meu trabalho, e eu acho que eu posso ser isso. Muito obrigado aos animadores por proporcionarem uma forma tão vasta de eu aproveitar Sword Art Online. Então acredito que com isso eu concluo outro ponto que eu deveria exaltar aqui em vídeo. Sem dúvidas, perfeição foi Alicization. Muito obrigado, Hontoni arigato, thank you, por conta de que 2 anos de Sword Art Online Alicization, 2 anos trazendo vídeo de Sword Art Online Alicization. Eu acho que a saga Alicization é uma saga que eu tenho um carinho enorme, por conta de que eu comecei a acompanhar pela Light Novel. Quando ocorreu o anúncio da adaptação da saga Alicization, eu fiquei muito hypado. E acontece que eu tenho um carinho enorme, porque é uma saga que resume muito, talvez, da minha origem profissionalmente no canal. Querendo ou não, foi uma das primeiras obras, assim, que teve vídeo no canal. Eu acho que Sword Art Online ter trazido desde o início do meu canal até o momento atual a saga Alicization, e estar concluindo, estar falando a minha opinião, o que eu acho, ver que cada vez mais está crescendo o público, mais pessoas gostam da saga Alicization, estão acompanhando e esperam que conheçam o canal, que algum dia acompanhem mesmo já sendo concluído, eu fico feliz. Querendo ou não, Sword Art Online é um dos meus animes favoritos. Eu diria que devido ao Light Novel, devido à saga Alicization, devido aos vídeos que eu comecei a trabalhar com Sword Art Online profissionalmente, eu diria que eu peguei um carinho enorme por essa obra, que virou realmente a minha saga favorita. Arrisco dizer que tá no meu anime favorito, talvez esteja concorrendo sempre em primeira, segunda posição, mas uma coisa é fato, se alguém me pergunta qual é o seu anime favorito, Haru, é muito fácil de dizer Sword Art Online, porque realmente, eu amo essa obra. Eu diria que amo
tudo em volta desse O. Eu reconheço alguns pontos que esse O foi problemático, mas eu amo praticamente tudo. A saga Alicization me apresentou, digamos que cada saga se interligada de um jeito. E ainda, por mais que ela seja aquele ar de conclusão, ela abre uma ponte para que ela seja ainda desenvolvida. Tem uma continuação já num novo jogo, numa nova saga que é Sword Art Online United Ringo. E sério, gente, não tem como. O Reiki Sensei, ele sabe fazer uma narrativa boa de história. A Light Novel é muito boa. Você tem um outro universo olhando pro Kirito na Light Novel. E acontece que, trazendo vídeos, eu espero que pra quem não tenha lido, tenha pego um pouco do sentimento que eu tive, tenha pego um pouco da experiência que eu tive pela novel, comparando com o anime, porque eu acho que isso é gratificante quando uma pessoa diz que, nossa, eu amei seu vídeo, nossa, foi muito informativo, entre outros comentários positivos, porque isso aqui dá uma motivação. E quando se trata de Sword Art Online, gente, que é uma obra que eu gosto de fazer, eu tô feliz. Eu acho que é isso que eu posso agradecer. Foram 2 anos incríveis na saga Alicization. Eu espero que a United Ringo seja adaptado, porque agora não é só por questão de vídeo, e sim por questão de fã. Eu quero ver adaptado, porque a novel eu vou ler. Obviamente, vai ter conteúdo pro canal da novel, mas, poxa, a adaptação é outro nível, é outra questão, então eu preciso ver adaptado. E para todo caso, Sword Art Online vai ter no meu canal sempre, gente, vocês já sabem. Sword Art Online Alicization Rising Steel Brandigo Gameplay, que vai voltar agora futuramente pro canal novamente, adaptando a saga Alicization agora em gameplay, conversando como a gente sempre estava fazendo. Eu diria que Sword Art Online Progressive provavelmente vai ter, né, porque a adaptação já tá garantida. Por hora é o foco, digamos que, da One Pictures, da staff. Só que, cara, eu acho que deve ser adaptado. O autor tem que fazer, ele não pode recusar. Por mais que a saga Alicization tenha tido o ar de conclusão, precisa ser adaptado. Eu acho que é essencial ser adaptado tudo do universo DCO. Então, por mais que não tenha talvez uma conclusão tão boa a United Ringo, por mais que seja talvez essa novel final, eu quero ver adaptado tudo, porque eu sou fã de DCO. Então eu quero tudo. Mas por hora, acho que é isso. Focando no Alicization novamente, uma saga maravilhosa em termos de narrativa. A gente vê um outro lado do Kirito. Eu acho que Yujo mostra que é uma figura muito importante. Tem uma diversidade de personagens. A gente tem um carinho enorme. É a saga que a gente tem carinho por personagem secundário, personagem principal. É uma saga que a gente vê que não é só Kirito. Você percebe isso. Tem personagens tão legais quanto o protagonista. Personagens tão poderosos quanto o Kirito. Por exemplo, Berikuri é um desses. Eu acho que a saga Alicization tem uma diversidade de vilões também, mas o foco maior fica para a Administreta, que foi a vilã mais bacana, que tinha uma carisma sensacional. E eu acho que as músicas da Risa, Eraoi, Asuka, ou melhor dizendo, Asuka, eu acho que da Areona foram perfeitas também. E é isso, gente. Eu acho que, pra ir concluindo, esse episódio foi lindo. Clarice e Kirito fizeram uma adaptação fiel. Ver o lado dos pais do Kirito, porque a gente não sabe até então se vai ser mostrado, né? Porque o Progressive não vai ser mostrado isso, ainda mais porque é uma visão da Asuna, e é neles presos em Aikrato. Então, eu diria que foi legal ver os pais do Kirito. Eu acho que ver a confiança deles. Então, se no pior dos casos não ocorrer uma outra continuação de Sword Art Online, né? Da saga nova, pelo menos a gente viu a impressão, o que os pais do Kirito sentem sobre ele. Eu acho que era importante isso. Eu acho que a cena da Asuna ter sido apresentada lá no mundo de Underworld é bacana por conta de que, querendo ou não, ela é a rainha de lá, ficou 200 anos. Porém, não era necessário, só quero dizer isso, por mais que tenha sido adaptado fielmente da novel, eu acho que não era obrigatório, porque por conta de que realmente quem era importante estar no mundo de Underworld novamente era o Kirito e Arisu. Arisu, porque querendo ou não, ela é a ponte, ela foi enviada do mundo dela para o Real Sekai, né? Foi a ponte de interligação, a esperança deles. E o Kirito, né, porque é o Star King que conquistou galáxias, pra você ter ideia, espaços, novos mundos, porque Underworld apresentou apenas um mundo, mas tem vários outros mundos dentro do universo de Underworld, pra você ter ideia. Por isso que se você vê o título Star King, é o título que o Kirito recebeu por todas as suas conquistas. Então, eu acho que é uma informação bacana só pra você ter uma ideia. E eu acho que, por mais que eu tenha falado que a Asuna não era necessária, eles colocaram pra ainda bater naquele ponto que a Asuna é a esposa oficial do Kirito. Porque senão ia ficar muito no ar Kirito e Arisu. E eu acho que eles não quiseram fazer isso, principalmente porque a relação realmente do Kirito é com a Asuna, né? Mas a gente já percebe que a saga Alicization deu um outro rumo nesse episódio. Mas, para todo caso, acredito que era isso. E eu acho que a gente vai para aquela pergunta clássica. Haru Senpai, o que podemos esperar para Sword Art Online?
Mirai no Sword Art Online, que seria o futuro de Sword Art Online, eu acho que devemos esperar muitos projetos. Por conta do que? Sword Art Online Alicization pode ter OVAs, isso mesmo que você está ouvindo. A saga Alicization foi concluída e adaptada fielmente porque foram 18 volumes. Porém, eu quero que você tenha noção que tem 2 volumes extras que são focados no Kirito Yasuna em 200 anos lá na visão de Ronnie Chase. Então, a gente pode falar sobre isso logo logo, até porque esse OVA vai ter, digamos, umas coisas daqui a alguns meses. Mas quero que você tenha em mente que pode ter anúncio de OVA. Para todo caso, o anúncio do Progressive foi uma coisa que eu não me esperava para agora. Eu acho que eles já quiseram colocar para mostrar que tem aquele ar que a pessoa deve focar agora no Progressive, focar mais no universo da Enkrato, a Saga 1. Vai ser na visão da Asuna, eu acho que vai atrair muito público a saga Progressive, porque querendo ou não, é andar por andar, digamos que você vai ter uma visão muito mais calma, e a visão da Asuna, você também vai ter um carinho enorme por essa waifu, se você não tinha um carinho já por ela, então eu acho que isso é bacana, e para todo caso, é um projeto que a gente tem que esperar atento. Eu acho que 2021 vai ter muita coisa sendo revelada, e possivelmente eu acho que lançamento só para 2022, e para todo caso, Sword Art Online, ou melhor dizendo, Sword Art Online United Ringo, é o grande projeto que eu estou ansioso, é o projeto que esse ano ainda eu vou ler a novel, futuramente devo trazer para o meu canal quando eu ler, e eu acho que é um projeto muito bacana, que ainda está bem no começo, eu acredito que só tem 2 light novels, eu acho que o autor vai passar de 5 light novels, ele vai fazer cerca de 8 ou 10, se eu não me engano. E acontece que tem muita coisa ainda para ocorrer, então, desse projeto novo. Ainda lembrando que ele está escrevendo Progressive, então ele está sendo bem calmo nisso. E lembrando que ele é escritor de outras light novels, essas só são as mais queridinhas, sei que você me entende. Mas para todo caso, a United Ringo é um projeto que eu tô mega ansioso, torço para que tenha adaptação. Porém, é uma adaptação que eu vou ficar com fé e esperança, porque eu acho que só vai ser anunciado daqui uns 3, 4 anos. Mas para todo caso, tem muita coisa. O foco é ir pra novel, é focar no Progressive, que é o grande assunto do momento, e ainda aproveitar a saga Alicization, que tem muita coisa ainda que pode ser abordada. Mas, para todo caso, relembrando, você sempre vai saber das coisas mais importantes, ou de praticamente tudo que eu achar relevante aqui no meu canal. Então, tendo novos projetos, novos anúncios, novas adaptações, tudo que envolve o universo desse que quando eu me informar, eu estudar o assunto, eu ler, eu assistir, irei trazer pro canal, porque é uma franquia que eu amo. Então você já sabe, pode ficar calmo que esse ovo vai ter muito ainda no meu canal. Então acredito que era isso, tendo novos episódios, tendo novos anúncios, novos arcos, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Sword Art Online, no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization, no próximo vídeo de Sword Art Online Alicization War of Underworld, e no próximo vídeo de Sword Art Online Progressive Mata na